Pessoal, e aí, tudo bem? Márcio aqui da Império com Enterprise. Faz tempo, não é? Pois é. Mas vamos lá. É o seguinte. Apresentaremos hoje a diferença entre passado simples e presente perfeito, não é? Utilizando o verbo to come, que é o verbo vir, não é? Pois bem, o verbo to come, ele é um verbo irregular, onde o seu infinitivo é to come, o passado é came e o particípio passado é come. Tudo bem? Portanto, vamos observar a diferença. Mas antes, lembremos de que a diferença ela não ocorre só no tempo verbal. Nós vamos observar, né, o comportamento do verbo. Nós vamos observar o verbo por um outro ângulo. Por exemplo, classificaremos o verbo to come como um verbo de ação, mas na verdade trabalhando a ideia de verbo de movimento. Tudo bem? Portanto, ao conjugarmos I came, tá? Que é o passado simples, I came, né? Vamos traduzir como eu vim, né? Portanto, o que significa, né, ao falarmos eu vim, né? Significa que praticamos um movimento. Estamos falando de um deslocamento de um lugar para outro. É isso que o verbo diz, né? É o que significa a estrutura apresentada no passado simples. Eu vim. Nós estamos falando apenas de um deslocamento de um lugar a outro. Só isso. Ao passo que, ao trabalharmos o presente perfeito, aí nós vamos entender uma outra linha de raciocínio, porque ao falarmos I have come, certo? Significa que houve um deslocamento, só que agora nós estamos falando da consequência desse deslocamento. Nós não estamos falando simplesmente do deslocamento, e sim da consequência. Então, ao falarmos I have come, significa que houve o deslocamento, certo? Ou seja, saímos do lugar onde nós estávamos e agora encontramos-nos em um outro local. Então, ou seja, é aquela história. A consequência é, houve o movimento, que é o deslocamento. Agora, onde você estava, você não está mais. Você encontra-se em outro local. Então, portanto, ao trabalharmos I have come, estamos falando de uma consequência, da consequência de um deslocamento. Porque, vejamos, as pessoas, elas querem muito falar o inglês. Eu entendo. Realmente eu entendo. Porém, para que possamos falar o inglês corretamente, precisamos aprender a pensar em inglês. Porque falar inglês é fácil. Pensar em inglês, que é um pouco mais complicado. Porque observemos essa mesma linha de raciocínio falando de uma série de TV, né, chamada Obi-Wan Kenobi, que faz parte, né, da saga de Star Wars, Guerra nas Estrelas, não é? E aí, em um dos episódios, né, acredito que seja o episódio
final, né, da primeira temporada, onde há o conflito entre Vader e Obi-Wan Kenobi, né? Vader, quando encontra-se com Obi-Wan, né, diz a seguinte frase, né? Have you come to destroy me? Have you come to destroy me? O que Vader quis dizer com esta frase? Have you come to destroy me? Se pegarmos e traduzirmos ao pé da letra, podemos traduzir assim: você veio para destruir-me? Ao pé da letra, é exatamente, né? Essa é a tradução ao pé da letra, tá? Mas, por um outro ângulo, podemos traduzir assim: você está aqui para destruir-me? Podemos, por quê? Porque Obi-Wan deslocou-se de onde estava até o local, né, onde Vader, né, encontrava-se, ou seja, né, houve o deslocamento de um local para outro, ele estava ali justamente para enfrentar Vader. É bem interessante, porque quando você diz a frase, não é? I've come home. I've come home. Entendeu? Eu estou em casa. Ou seja, eu estava em um local, desloquei-me até o local onde eu estou dizendo que eu estou, e cá eu estou. E cá eu estou. Portanto, o passado simples, conforme o verbo, ele mostra apenas uma ação praticada. Ele não fala da consequência da ação. Normalmente, o ponto gramatical que explica a consequência de uma ação é o presente perfeito. Porém, eu tenho que deixar bem claro, tá? Não podemos levar ao pé da letra essa questão, não é? Porque existem verbos de ação, verbos mentais, verbos de estado de movimento parado, verbos de estado de movimento contínuo. Então, é um pouco complexo simplesmente falar disso. É complexo falar disso, porque o que acontece? Se você pega um outro verbo que tem uma característica diferente, no caso, comparando agora ao verbo to come, você vai perceber que a linha de raciocínio muda. Por essa razão, nós temos que fazer análise. Por essa razão, eu digo que é difícil pensar em inglês, tá? Porque você não pode trabalhar todos os verbos utilizando uma única linha de raciocínio. Então, nesse caso, quando você fala I came, você está dizendo, né, que houve o deslocamento. Você está falando do deslocamento, tá? Você estava em um local e deslocou-se para outro. Então, é isso que fala o passado simples. Agora, I have come mostra a consequência. Então, você fala I have come, eu estou aqui. Então, você não está falando só do deslocamento, e sim da consequência do deslocamento. Portanto, uma dica bacana, não é? Eu espero realmente tê-lo ajudado. É evidente que nos próximos vídeos vamos estar trazendo outras linhas de raciocínio para que possamos aumentar um pouco mais o nosso conhecimento em relação à língua inglesa, assim como da língua portuguesa também, o que é muito importante. Tudo bem? Bom, chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conla Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.